Olá, amigos, beleza? Eu sou o Rogério Betim. Ontem à noite, o Carlos fez uma live do meio do mato. Ele fez essa live no perfil do Instagram da DataEye e ele explicou várias coisas, se manifestou, deu a versão dele de tudo que está acontecendo. Eu vou mostrar agora a live completa a vocês e depois eu vou soltar um vídeo comentando essa live. Inscreva-se aqui no canal para você ver o meu vídeo assim que eu postar dos comentários. Tem coisas aí nessa live que o Carlos falou ontem, agora, que dá para acreditar. Tem coisas que eu acho que procede. Eu vou comentar tudo isso, mas tem coisas que não dá para engolir, não. Tá muito obscuro, não tem como aceitar algumas coisas que o Carlos fala, tá bom? Comentem aqui, eu quero ler os comentários de vocês. O que vocês concordam com o Carlos, o que vocês discordam, que dúvidas que vocês têm, o que vocês acham que está acontecendo. Eu quero ler o que vocês acham, beleza? Vou aguardar os comentários de vocês. Então, assistam a live, inscrevam-se aqui no canal, porque mais tarde eu trago um vídeo comentando tudo isso. E eu tenho mais coisas para postar para vocês aí, beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Estão ouvindo aí? Espero que sim. Estamos agora ao vivo, depois de quase 1 hora de atraso. Peço desculpas aí a todo mundo que estava aí esperando. Eu tive um problema com a internet, tive que mudar o lugar. E depois ainda apanhando aqui para aprender a fazer live. De fato eu não sou o cara da tecnologia nesse sentido. Eu apanho muito disso. Quem me conhece sabe. Muita gente aí dá risada de mim, infelizmente. Mas vamos lá. Mais uma vez, me perdoem aí pela hora. Por orientação do advogado, ele pediu para que não fique aparecendo a minha imagem mais. Todo mundo já me conhece. Quem já me conhece sabe que essa é a minha voz. Tá aqui rouco e sempre tentando dar risada de tudo, apesar de um monte de ameaça, apesar de um monte de gente ameaçando a minha família, ameaçando meus filhos, ameaçando a Luana, que não tem nada a ver com a história, funcionária do escritório, ameaçando o Henrique, mais um funcionário do escritório que sempre trabalhou para atender todo mundo bem, ameaçando a Évila, que sempre foi muito solícita em ajudar todo mundo. Então assim, é até muito estranho, né, a gente ter esse tipo de reação, né, de pessoas que, poxa, acompanharam todo o nosso trabalho, estão vendo o que a gente estava fazendo esse tempo todo, né? E enfim, eu entendo que ninguém gosta de perder, isso é fato, né? Eu também não gosto. Para quem não sabe, eu também tenho uma conta dentro da DataEye, né? E o pessoal tava até rindo em um dos grupos, não lembro em qual agora, que, poxa, olha a cara de quem tá com 100 mil parado. Cara, eu vou ser muito sincero para vocês, eu já falei isso algumas vezes para mais pessoas. Eu já ganhei R$1 milhão mais de uma vez na minha vida. E eu sempre falo que a gente aprende a fazer e a gente não se importa de não ter agora 1 milhão. Que é exatamente o meu caso. Eu não tenho 1 milhão, não tenho não. E algumas pessoas estão aí me ameaçando para devolver o dinheiro, para fazer não sei o que, porque vão matar, porque vão cortar, porque vão picotar, porque vão dar um monte de tiro na cara. Gente, eu não tenho nada a esconder de ninguém. Eu sempre falei para todo mundo, eu fui contratado para ser gerente de um escritório de atendimento. Além de escritório de atendimento, eu fui contratado para fazer a parceria, né, com a pessoa da tecnologia que estava implantando o Pix. Então eu sempre falei isso, eu nunca escondi nada. Eu cheguei em fevereiro de 2022 na DataEye. A DataEye já está aí no Brasil, já está rodando, girando desde outubro de 2021. Muita gente que provavelmente está nessa live já fazia parte da DataEye antes de eu chegar. Então assim, eu não criei o sistema,
né? Muita gente fala que foi o Carlos Donizete que criou isso, como que ele pagou toda uma estrutura. Gente, que estrutura? Pelo amor de Deus, eu não paguei estrutura nenhuma. Estrutura já existia. Eu fui contratado para gerenciar o escritório, né? Não tem nada de estrutura. Não criei nada, absolutamente nada, né? Não foi eu que criei nada. A DataAI já estava pronta. Quando eu cheguei para gerenciar o escritório. Então, assim, alguns assuntos, algumas coisas que chateiam a gente, até porque, coitado da minha mãe, não tem nada a ver com isso, pô. Minha irmã, não tem nada a ver com isso. Que culpa que eles têm, meus filhos, de eu ter sido contratado por uma equipe, por uma empresa, que os caras poderiam ter feito bem feito, poderiam fazer o certo e, de novo, preferiram fazer o errado. Gente, é um absurdo. Eu falo isso há muitos anos. É tão mais fácil fazer certo e as pessoas querem fazer errado. Eu costumo falar isso em vídeos, eu costumo falar isso em treinamento, apresentações. Quando você fala a verdade, é muito mais fácil de você repetir. Quando você mente, você tem que inventar outra história para sustentar sua mentira. Então, no nosso caso, Évila, Henrique, Luana e eu, gente, nós fomos contratados. Eu tenho um contrato que o advogado não autorizou eu postar aqui, mas provavelmente ele vai autorizar. Eu estou insistindo com ele para fazer isso, se for o caso amanhã na parte da manhã ou amanhã à tarde. Vou colocar esse contrato, porque é uma forma de resguardar. Ele pediu para não colocar porque ele já pediu para que o processo que a gente também está abrindo, o boletim de ocorrência, corra tudo em sigilo, né? Por quê? Gente, vamos ser muito sinceros, quem mexe com volume de dinheiro desse tamanho também não está brincando. Então entra um monte de gente aí nos comentários, com o Henrique, com meu filho, com a Luana, com a Évila e comigo, falando que é perigoso, que quer matar, que quer não sei o que quer fazer de tudo. Só que os verdadeiros culpados, provavelmente, são patrões desses caras aí. Vamos de novo, gente. Vamos de novo, boa noite. Será que agora tá ouvindo, não? Escreve aí. Com som, sem som. Com som, sem som. Som tá ok? Coloca assim, ok, beleza. Som, ok. Pessoal, espero que agora esteja funcionando o som. Poxa vida, hein? Além da dificuldade do horário, além da dificuldade do local aqui da internet, ainda fiquei sem o áudio, né? Espero que todos estejam ouvindo agora. Então vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Mais uma vez aí gostaria de me desculpar pelo horário, agora mais atrasado do que nunca. A gente tem passado aí uns dias bem complicados, muito tensos. Henrique, Luana, Évila e eu. Não só nós, mas toda a nossa família, né? Sendo ameaçado de morte, sendo ameaçado de tanta coisa, gente, tanta coisa, que tá todo mundo desesperado, sem saber o que faz, enfim. Vamos lá. Nós trabalhamos para a DataAI. Luana, Henrique, Évila e Carlos, todos nós fomos contratados para fazer um trabalho de explicação e atendimento ao público dentro de um escritório em São Paulo. Então nós fomos contratados. No meu caso, eu tenho um contrato que o advogado pediu para não colocar ainda, porque está correndo em sigilo, né, segredo de justiça, porque tem muito
Mas isso vai aparecer hora mais cedo, hora mais um contrato de prestação de serviço para por que no meu nome. O Gabriel, né, que é contador, e na sequência eu transferi esse. Pessoal, vou tentar mais uma vez aqui desligar, ligar de novo, porque tá sem som, né? Sem som de novo. Olá pessoal, mais uma vez aqui iniciando, Carlos Donizete falando com vocês. Poxa, tá difícil, né? Eu acho que é a internet, gente. É a localização onde eu estou aqui. A internet de fato tá muito ruim. Eu tentei já mudar. Começa bem, mas começa a travar, né? Pelo que eu entendi, é isso que tá acontecendo. Eu não tenho aqui uma internet boa. Eu não tenho uma internet boa onde eu tô. E aonde eu estou? Eu só estou aqui porque estou sendo ameaçado, minha família está sendo ameaçada, meus filhos, a Évila, a Luana, o Henrique estão sendo ameaçados por um trabalho que a gente estava desenvolvendo e fazendo. Então eu não sei o que dizer, né, para essas pessoas, porque de fato a gente não fez nada, a gente não ficou com o dinheiro de ninguém. E, enfim, até porque se eu tivesse com o dinheiro de alguém, gente, você acha mesmo que eu ia estar aqui tentando dar satisfação de alguma coisa para alguém? Não ia precisar, né? Já teria sumido, como fizeram os tutores, como fizeram os mentores, como fizeram o pessoal do suporte, como fez a própria empresa DataAI. Ela simplesmente desapareceu, né? Não deixou nem vestígios aí. Infelizmente ela foi embora, desligou o sistema, desligou o aplicativo e deixou todo mundo aí na mão. Então eu gostaria aí simplesmente de me colocar à disposição de vocês para o que vai fazer. Eu estou junto com o advogado fazendo um boletim de ocorrência, um inquérito, na verdade, não é só o boletim de ocorrência, já está mais avançado que isso, e está seguindo em sigilo, né, por conta de... E é um pessoal que ficou com muito dinheiro, né, gente? É muito dinheiro, então tem que tomar cuidado com o que a gente faz, tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E mesmo assim, depois de tudo isso, ainda tem que tomar cuidado, porque estou sendo ameaçado por pessoas que acham que eu que fiquei com o dinheiro, né? Não foi nem eu, nem Évila, nem Henrique, nem Luana que ficamos com o dinheiro de ninguém. Muito pelo contrário, né? A gente trabalhou o tempo inteiro para fazer, né, o melhor que a gente podia, né? Fazer o melhor que a gente podia para atendê-los bem. Esse era o nosso trabalho, atender bem. Então assim, vocês me desculpam, né? Mas tudo que está acontecendo com a gente é muito injusto. É muito injusto porque a gente estava trabalhando muito forte, muito sério, o tempo inteiro, né? A gente não estava lá só para brincar ou para fazer qualquer coisa. A gente estava lá para atender da melhor maneira, e eu acredito que a gente estava fazendo um ótimo trabalho, um excelente trabalho. Só que a empresa, os tutores, os mentores e o suporte sumiram, desapareceram. Então eu não sei quem é ou quem são os donos. A gente sabe que é um grupo, tá? E que fique muito claro, tá? Muita gente perguntava, questionava. É um grupo chinês, tá bom? Tinha sim a sede dos Estados Unidos, a sede de Singapura, mas o grupo principal era chinês. Então tem que ficar muito claro isso aí, porque algumas pessoas questionam, e eu sei que é algo que a gente está mexendo aí, que é perigoso, tanto quanto as pessoas que estão nos ameaçando,
tá bom? Então é por isso que ainda não foi apresentado aí o contrato de prestação de serviço, porque o contrato que foi assinado comigo é simplesmente um contrato que mostra a abertura de um CNPJ para representação comercial. Pessoal, várias pessoas me ligaram querendo falar de problemas de senha. Problema de senha. Eu nunca consegui arrumar. Eu não tinha acesso ao sistema. A Évila, o Henrique, a Luana nunca tiveram acesso ao sistema nem para arrumar a senha. A gente não tinha acesso. Quem dirá o dinheiro? Quem dirá ao dinheiro? Nunca tivemos acesso, tá bom? Então eu quero dizer que provavelmente amanhã eu faça mais uma live. Vou fazer testes antes de internet. Me perdoem aí porque a ligação tá ficando ruim, o sinal tá caindo, o som desaparece. Mas eu vou fazer outra live amanhã ou quinta-feira, tá bom? Trazendo mais detalhes, mais informações. Não estou aparecendo porque o advogado pediu para não aparecer mais, tanto por um lado quanto para outro, né? Eu estou sendo taxado, procurado, ameaçado, enfim. Então eu vou evitar agora me expor, além de tudo que eu já me expus. Todo mundo me conhece, todo mundo já viu minhas fotos, meus vídeos, já está na internet em vários lugares. Eu nunca tive problema com isso. O que eu quero deixar claro é que tem um monte de fake, um monte de montagens muito mal feitas e lastimável, lamentável, né? De pegar as imagens, por exemplo, do passeio de barco que teve há 2 meses atrás, né, com o pessoal da DataEye, que inclusive vieram de vários lugares do Brasil e passaram um final de semana tudo pago pela DataEye. Eu participei, não só eu, mas os funcionários do escritório, as pessoas que foram contratadas para trabalhar também foram. E aí eles pegam essas imagens como se eu tivesse desfrutando do dinheiro agora. Poxa, quem participou do evento do barco sabe que foi bacana, foi um final de semana sensacional há 2 meses atrás. Não faz o menor sentido. Já apresentaram uma página de internet que o suposto dono de uma empresa foi preso em Minas Gerais. Gente, pelo amor de Deus, nem fui preso e nem vou ser preso. Eu sei exatamente o que eu fiz e o que eu faço, né? Eu não estou pisando em coisa errada, fazendo coisa errada, roubando nada de ninguém, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. O meu trabalho foi atender as pessoas que iam no escritório, e eu acredito que com o time que foi montado, Évila, Henrique e Luana, a gente dava um suporte sensacional para toda a rede DataEye. Infelizmente, os criadores do sistema, as pessoas que criaram isso, resolveram sair de cena, desligar e deixar todo mundo a ver navios. Eu sinto muito por vocês, sinto muito por mim, sinto muito por meus familiares, sinto muito por todas as pessoas que estão próximas de nós, que acreditaram da mesma forma que eu acredito. Eu acredito no projeto, eu acredito no formato, porém, ele deveria fazer o que fala. Eles deveriam fazer o que fala, e provavelmente não faziam, e por conta disso eles devem ter desligado o sistema. Como a gente já viu aí, o aplicativo sumiu, o site sumiu, saiu do ar, né? Infelizmente estamos passando uma situação que eu não esperava que fosse acontecer, não esperava mesmo, né? A gente tem aí algumas coisas que a gente gostaria de melhorar e gostaria de fazer em conjunto, e infelizmente eles simplesmente sumiram, desapareceram, deixando todo mundo aí na mão, né, sem informação, sem dinheiro. É lamentável, é lamentável. Gostaria de ressaltar aí, pelo amor de Deus, gente, por favor, se puderem auxiliar e ajudar a Évila, o Henrique e a Luana, eles foram contratados pelo... Nada mais que isso. Então, tem gente ameaçando os três, não dá nem para acreditar, e por quê?
Por que que alguém que simplesmente tinha um salário mensal, tirar dúvida, está sendo ameaçado a troco de quê, pelo amor de Deus? A troco de quê? Então, assim, as pessoas questionam por que que eu não conheço, né? Por que que eu não fui nos Estados Unidos? Por que que eu não conheço as pessoas, né, pessoalmente, os responsáveis? Pelo mesmo motivo que todo mundo que colocou dinheiro também não conhece. Pelo mesmo motivo, eles nunca apareceram. Nunca apareceram. Então, infelizmente, eles não apareceram. A gente tinha contato por mensagem de WhatsApp e estamos passando por essa situação muito ruim, muito triste. O dinheiro de todo mundo desapareceu, sumiu, né? Quem pediu saque não conseguiu receber. Eu pedi saque na semana passada, não recebi. Meus filhos a mesma coisa, minha irmã a mesma coisa. Enfim, gente, eu gostaria de pedir o apoio de vocês para que a gente se juntasse, tá? A fim de tentar, de alguma forma, localizar, ou através das carteiras digitais, que agora a gente consegue, com mais pessoas aí abrindo o processo judicial, a gente vai conseguir ter um ofício, né, para conseguir entrar em contato aí com a Binance e outras corretoras, para ver para onde foram, né, esses bitcoins. Então tem como fazer um rastreamento, né, básico, não profundo, mas básico. Tem como fazer um rastreamento de para qual carteira ele se destinou. Então a gente poderia, nesse caso, achar algumas pessoas, a gente conseguiria aí achar alguns valores, e a ideia seria ressarcimento, né? Ressarcimento dos prejuízos que vocês tomaram, que eu tomei e que outras pessoas, né, tomaram. Acho, de novo, é lamentável o que está acontecendo, é lamentável, e infelizmente a gente não tem acesso, a gente não consegue mais retorno nem de tutores, nem de mentores, nem do pessoal do suporte. Sumiram todos eles, todos eles. Para esclarecer um detalhe, tá? Eu achei muito complicada a situação quando parou de fazer o pagamento. Começou a atrasar, um monte de gente começou a questionar, começou a perguntar, enfim. E aí a gente começou a questionar nos grupos os tutores. E cada um falava uma coisa. Eles não tinham uma resposta coesa, ou seja, eles não sabiam de fato o que responder, e começaram a inventar histórias. Cada um respondia uma coisa diferente. Chegaram ao absurdo de falar que teria um evento no próximo final de semana no escritório de São Paulo, para se apresentar, para todo mundo, enfim. Chegaram a esse absurdo de comentário dentro de alguns grupos. E só para vocês entenderem, o prédio onde está localizado o endereço da DataEye, o prédio, ele não abre domingo. Ele fecha sábado, meio-dia. O prédio, não é o escritório. O escritório não se manteve aberto sábado o dia todo e nem domingo, porque o prédio fecha. Senão o escritório poderia estar aberto. A gente poderia atender, revezava quantidade de pessoas por final de semana, revezaria, mas atenderia. Nesse caso, a gente não tinha acesso, né? Mas, enfim, o prédio não abria, e mesmo assim os tutores disseram que não, vamos ter um evento nesse final de semana em São Paulo, todos os tutores estarão lá, e vai ter prêmio, vai ter brinde para quem colocar mais robôs. Gente, eles estavam de caso pensado. Quando eles falaram isso. Eles queriam receber e arrecadar mais dinheiro das pessoas novas, para, enfim, para sumir com mais dinheiro, além de tudo que já tinha. É muita sacanagem que foi feito, muita mesmo. Só que eu gostaria de pedir para vocês, do fundo do coração,
A Évila não tem nada a ver com isso. O Henrique não tem nada a ver com isso. A Luana não tem nada a ver com isso. Eles foram contratados do escritório. Eu contratei pessoalmente os 3 funcionários para auxiliar no atendimento ao cliente. Então, todas as pessoas que chegavam no escritório eram atendidos ou pela Évila, ou pelo Henrique, ou pela Luana. E, claro, comigo também, né? Sempre que eu podia, eu participava, saía junto nas fotos, enfim. E é por isso que todo mundo fica aí questionando, como se eu fosse o dono. Porque, de fato, eu apareci muito, eu me coloquei à frente, né, do escritório. Eu não tive problema de fazer isso. Sabe por quê? Pessoal, eu acredito na ideia de compra e venda de moedas e obtenção de lucros. Eu acredito nisso. Eu não vendo isso à toa. Eu acredito nisso de verdade. Acredito que nisso dá para ganhar dinheiro de verdade. Então, assim, é uma área que eu gosto. Não sou um profundo conhecedor, mas gosto muito. E eu tenho certeza que dá para tirar esse lucro, dá para ganhar esse dinheiro. Infelizmente, eles não ficaram contentes só com o rendimento e preferiram tirar do ar. É a única explicação que eu consigo dar. Eles resolveram tirar do ar tanto o aplicativo quanto o site. É lamentável, eu sinto muito por todos vocês. Tem muita gente questionando, querendo que pague. Não, pode pagar em 5 vezes, pode pagar em 10 vezes. Gente, o dinheiro que a gente tinha no escritório era para pagar aluguel, água, luz, telefone, condomínio, uma faxina por semana e comprar produtos. Balinha, biscoitinho, eventualmente tinha suco, tinha outras coisas, refrigerante, que a gente deixava no escritório para atender cada vez melhor. Então, assim, a gente está sofrendo junto com vocês, estamos no mesmo barco. É bem difícil, é bem complicado. Eu sinto muito pelo que está acontecendo, porque poderia simplesmente fazer direito e isso daria certo para o resto da vida. Então, eu preciso descansar também. Eu sei que outras pessoas aí também trabalham o dia todo, precisam descansar. Eu sei também que todo mundo desesperado, querendo saber qual é a forma de receber o dinheiro. Gente, o advogado que está cuidando do caso, para mim, ele disse que a gente pode conseguir uma liminar para dar entrada na Binance e tentar, de alguma forma, abrir as carteiras, fazer com que eles abram as carteiras e mostrem, né, o volume de movimentação e para onde foi. Já que tem tanta gente sendo lesada, existe uma grande possibilidade de o que eles estão fazendo. Até perdi no que eu estava falando aqui, desculpa. A grande quantidade de pessoas que perdeu dinheiro tem como fazer boletim de ocorrência, tem como entrar com um processo na Binance, tem como rastrear o dinheiro. Era esse o caminho que eu queria seguir, até desculpa. Então, tem como rastrear para onde foi e tentar reaver pelo menos uma parte disso, ou 100%, que seria o ideal, pelo menos de quanto colocou. Então, assim, através de boletim de ocorrência, através de processo, através de advogados, a gente vai conseguir andar na direção de eu quero meu dinheiro de volta, tá bom? Então, eu quero que vocês, ao invés de atacar, brigar, xingar, mandar 200 milhões de mensagens xingando de tudo quanto é nome, que vocês coloquem a mãozinha na consciência e entendam que nós estamos no mesmo barco. E o que eu puder fazer para agilizar o processo e de contato com a Binance, para que a gente consiga pegar o valor de vocês aí de volta, e meu também, e da família também, tem um monte de gente que também investiu e também pediu saque, não recebeu, tá bom? Então, eu quero, o que eu puder fazer, eu quero fazer para que a gente consiga ter algum retorno, para que a gente faça isso retornar para os bolsos de vocês, tá bom? Então, estou me colocando mais uma vez à disposição. Desculpa pelo apagão de final de semana. Na verdade,
eu estava em viagem, né? Eu disse para algumas pessoas, eu continuei a agenda que já estava programada. No sábado, a gente teria a inauguração de mais um escritório, que seria Parauapebas, no Pará. Pessoal, eu fui para o Pará, eu estava lá. Só que, quando o agente de viagem me mandou a passagem, ele disse, não temos passagens para Carajás, só tem passagem para Marabá. E eu fui para Marabá. Só que, com todo esse incêndio que aconteceu, que vocês estão vendo, com um monte de mensagens dos tutores totalmente atravessadas, falando que teria reunião no escritório de São Paulo. Eu falei, bom, isso aqui não está me cheirando bem. O que eu fiz? Imediatamente eu liguei para algumas pessoas, entrei em um grupo com vários líderes, falei, pessoal, tenta paralisar o robô e pedir saque. Eu estou achando que está muito estranho, tem alguma coisa que não está normal, esses tutores, o que eles estão fazendo e o que eles estão falando. Estou achando muito complicado. Então, para isso aí, finaliza o robô, paralisa o robô e pede saque do dinheiro que está parado e me passa o número do ID. Um monte de gente questionou. Pô, mas por que você queria o número do ID se você fala que não tem acesso ao sistema? Pessoal, com o número do ID na mão, a minha intenção simples era passar para o cara da tecnologia, que é quem faz a implantação de Pix, né, com os bancos, e pedir para que ele olhasse por esse número de ID, se já tinha lá a solicitação, e a gente tentar, da melhor maneira possível, conseguir que isso fosse pago. Então era só para confirmar o número do ID, porque eu tenho acesso ao cara da tecnologia que estava fazendo esse trabalho de implantação. Só por isso, tá bom? Só por isso. Mas, enfim, tem vários outros assuntos, gente. É muita coisa, é muito assunto, é o dia inteiro ligação, é o dia inteiro mensagem, um monte de acusação muito boba, né? Eu falei no começo aí, mas o áudio acho que estava ruim. Tem a situação de um monte de coisas fakes que estão criando sem o menor sentido, gente. Pelo amor de Deus, sem o menor sentido. Criaram uma página de Instagram, criaram página de Facebook com o meu nome, criaram um monte de coisas aí que não tem nada a ver comigo, que não sou eu, né? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Outra coisa, se eu tivesse com tanto dinheiro que todo mundo acha que eu tô, para que eu ia ficar dando satisfação em grupos? Para que eu ia ficar dando satisfação para pessoas que nem têm meu número, né? Para que eu faria isso? Para que eu faria isso? Se eu tivesse com muito dinheiro, estaria longe, muito longe, né? Não precisava de forma nenhuma ficar por aqui se eu fizesse parte de algum esquema, se eu tivesse com dinheiro, se. Então tem um monte de acusação baseada no si. Baseada no si. E esse tipo de acusação é ruim, porque complica muito a vida de quem está sendo acusado e não muda nada para a vida de quem está acusando. Então, assim, é lamentável ouvir alguns tipos de acusações, né, alguns tipos de comentários, alguns tipos de xingamento que não vai mudar a vida da pessoa, só que vai acabar com a nossa vida, vai acabar com o nosso dia, vai deixar todo mundo preocupado. Então, assim, eu vou pedir para vocês, por favor, gente, acreditem, nós fomos enganados juntos. E eu sempre disse isso. O máximo que pode acontecer é a gente ser enganado juntos. Eu não vou te enganar. Eu nunca te enganaria. Nunca. Então, tem mais assuntos. Eu sei que tem bastante coisa. Tem mais algumas coisas pontuadas. Mas o horário se estendeu, né? Eu atrasei para começar. De novo, me perdoem, me desculpa. Mas eu volto amanhã ou na quinta. Vou confirmar um horário. E eu volto para a gente tirar dúvidas. Eu sei que teve bastante gente perguntando bastante coisa. E eu vou voltar e vamos falar de novo. Vamos falar mais um pouco. E infelizmente vai ter que ser através de processo judicial para a gente tentar reaver
no mínimo, uma parte do dinheiro que ficou com eles. Tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela compreensão, muito obrigado pela atenção, obrigado por vocês estarem aqui querendo ouvir. E, de novo, para de acusar, para de amedrontar, para de ameaçar o Henrique, a Luana e a Évila. Gente, pelo amor de Deus, eles foram contratados, não tem nada que eles possam fazer, nada, absolutamente nada, tá bom? Eu também fui um contrato, mas é um tipo de contrato diferente do que simplesmente pegar sua carteira e registrar. No caso, a gente registrou tanto Évila, quanto Henrique, quanto Luana, e agora já dispensamos, porque a empresa sumiu, desapareceu, já pedi para o contador dar baixa na carteira, né, e fazer o fechamento, né, infelizmente, também do CNPJ e da empresa DataAI no Brasil. Infelizmente, nós não temos condições de bancar um escritório daquele porte, não temos condições de pagar os funcionários, né, no valor combinado, não temos condições de fazer nada disso. Quem fazia tudo isso era a DataAI, e agora ela simplesmente desapareceu, tá bom? Então, eu peço que, do fundo do meu coração, vocês entendam que nós podemos, em conjunto, abrir um processo cada vez maior para tentar ir atrás de quem está dando esse prejuízo para todos nós. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado aí por todos vocês que participaram da live até agora, que tiveram a paciência, né, de ficar até aqui e de ouvir às vezes 1, 2, 3 vezes a mesma coisa, porque eu acabei sendo repetitivo, porque estava dando problema no sinal, enfim. Fala dos outros escritórios, ó. Leonardo, do Rio de Janeiro, Daniel, de Brasília, e Isaac, de Jundiaí. Gente, pelo amor de Deus, esses caras não tem nada a ver com roubo, esses caras não tem nada a ver com o que está acontecendo com o DataAI. Muito pelo contrário, eles tiraram dinheiro do bolso para abrir um escritório. Tiraram dinheiro do bolso. É muito triste, muito triste. É o que está acontecendo com eles, e também estão sendo ameaçados, tem um monte de gente indo atrás deles também, né? No Rio de Janeiro é o Leonardo, em Jundiaí é o Isaac, e em Brasília o Daniel. Essas pessoas não têm nada, absolutamente nada a ver com o que está acontecendo, tá bom? Gente, vai ter mais assunto, vai ter mais coisa, não dá para falar mais hoje, né? Já estamos aí, já passou de 9h30, e amanhã ou na quinta-feira eu volto com mais uma live, com mais esclarecimentos, puxando aí basicamente